Seja bem-vindo à parte 2 da nossa palestra. Como caiu o primeiro link, nós vamos agora fazer o segundo link da nossa palestra. Então vamos continuar falando agora do ômega 3. Acho que nós falamos tanto. Vamos tanto que deu até É bug. tanta informação aqui que deu até bug, mas é que quem ama e estuda isso é apaixonante, a gente vai falando, vai falando. Então, eu estava falando sobre algumas questões dos nutracêuticos, nutricosméticos. Vamos entrar no ômega 3, que é um grande anti-inflamatório. Muitas pessoas que não têm conhecimento, é isso que eu estou falando, até profissionais, subestimam essas substâncias. E quando elas aliadas a um estilo de vida, a uma dieta, a um procedimento estético, elas têm resultados incríveis. Eu vou dar um pequeno exemplo. Eu tive uma paciente que, como eu cuido de pré e pós-operatório, ela já era minha paciente, né? Foi uma coincidência, e ela foi submeter à cirurgia plástica. Só que antes da cirurgia plástica, ela foi tomar vitamina D injetável. O que aconteceu? Celulite infecciosa, perto da região glútea aqui, glúteo femoral, né? Ali. E aí, tecido, houve o quê? Toda a desconfiguração do tecido de colágeno nós vimos, né, pelo ultrassom, extremamente líquido, Infecciosa? infecciosa. Que delícia. Que delícia, isso. Prestes, faltando um mês para sua cirurgia. E aí o cirurgião que eu trabalho, né, na equipe dele, ele falou, eu até brinquei com ele, vou desafiar. Qual que era a cirurgia? Só para uma... Ela iria fazer o fuso abdominal, que não é abdominoplastia, né? Que a gente não faz aquela aplicatura, aplicatura, gente, eu vou entrar só para. Não vou entrar tão profundo. O que é? Quando a gente faz abdominoplastia, a gente faz normalmente, pode ser torsoplastia também. Eu trouxe para vocês numa aula para mostrar uma. Vocês viram, acho que no último encontro virtual que nós tivemos. A abdominoplastia ela é feita em âncora na frente, no abdômen. Né? É quando você tem muito excesso de pele, com uma flacidez acima também, aqui na região abdominal. Né? O fuso abdominal é quando você não tem tanta flacidez, é mais um excesso de gordura. Qual a diferença? A diferença é a extensão da incisão e uma outra muito grande. Na abdominoplastia, você desprega a gordura do músculo, você reposiciona costurando esse músculo todo no lugar, que a gente chama aplicatura, é essa costura, onde reposiciona a cicatriz umbilical. Então, aquilo que você vê na incisão fechada, não é nada perto, você está todo amarrado por dentro. É isso. Você tá com uma... Um trator passou por cima de você, Como que é? Você já viu costura de... Aquela costura de barra de camisa, de camiseta, isso. que por cima tá só duas linhazinhas, e a hora que você olha por dentro, tá tudo costurado? É isso Mais ou daí, menos isso, tá? é isso daí. E no fuso a gente não precisa fazer isso, é só uma incisão que é muito menor e ambas é sempre acompanhando nas mulheres a linha do biquíni, nos homens aí a parte da roupa íntima também, né? Para não aparecer essa incisão depois da cicatrização, e ela fica muito clara quando bem tratada, muito boa, quase que imperceptível, dependendo também, não só do tratamento, mas da predisposição da pessoa. Vários fatores. E aí, contando isso, ela ia fazer, né? Ela fez esse fuso, lipoescultura geral, que é tirar, geral mesmo, geral do brinco, menos da cabeça, tá? Do pescoço para baixo. Todo. Do pescoço ao joelho. E às vezes até o joelho. E fez injetou, né, enxertia em alguns pontos. A enxertia, quando você tira a gordura, filtra lá. É todo um processo dentro do centro cirúrgico, não é colocado assim, gente, do nada. A gordura tirou e põe. Não, é feita uma filtração. E ela também fez a mastopexia, tá? Sem prótese. Então fez, a gente chama de X-tudo. Famoso assim, você saiu voltou 2. E aí ela falou para mim, Ana, eu vou ter que adiar isso era no fim
do ano passado. Eu vou ter que adiar para o próximo ano porque aconteceu celulite infecciosa e, obviamente, o doutor falou que eu não posso porque olha o último ultrassom, aí eu olhei, realmente estava muito acometido o tecido, totalmente desconfigurado ali internamente, com muito líquido, muito edema. Aí eu falei, vamos, topa um desafio? Que eu falei assim, olha, eu falei para ela, eu rasgo meu diploma, porque eu sabia que ela era dedicada. Falei, eu rasgo meu diploma se você não for para essa cirurgia. Porque eu sabia que eu tinha tempo hábil, porque ela era dedicada. E aí nós fizemos uma alimentação mediterrânea com adaptações, que é anti-inflamatória. E muitos, aí foi aquele assim, boom de suplementações, tanto magistrais como prontas, com cunho anti-inflamatório e também de drenar, sem espoliar o organismo dela, drenar aquele local. Começamos 15 dias depois, falei com o cirurgião, ó, ela tá assim, nisso, vamos refazer o ultrassom. Foram 15 dias depois. Tomou antibiótico? Isso ela já tinha tomado, ela já tinha passado por tudo, só que ainda não, tava lá, o tecido estava todo desconfigurado, desorganizado, com muito edema, e ele falou, olha, isso não vai se resolver agora, isso o corpo vai... Então, fizemos tudo isso para vocês verem o poder do nutracêutico, nutricosmético com a alimentação, quando bem aplicado e quando a pessoa também adere, não adianta ficar lá olhando para ele assim, entendeu? Não adianta você falar que você tomar um nutricosmético e não se alimentar adequadamente. Ela fez tudo. Eu sabia, eu fiz isso porque ela já era minha paciente, então eu já sabia quão ela era focada e quão era importante para ela tentar fazer essa cirurgia naquele tempo, que era aquele período. Então falei, vamos. 15 dias após, até um estudo de caso que eu apresentei online num congresso, 15 dias após tem o outro ultrassom, ou seja, reorganização de tecido, resquício só, quase imperceptível de edema, ou seja, liberação para cirurgia plástica. Tranquilo, já foi. Aí já foi. Aí eu brinquei com o cirurgião, né? Falei, tá vendo? Como eu disse que ela ia... Dá resultado. Como dá resultado, é isso que eu tô querendo dizer. Ele dá resultado. A gente não pode duvidar por isso que tem que ter muito essa expertise. Ele dá tanto resultado que você tem que saber o que você está usando, o quanto você está usando, aquilo que pode interferir negativamente, se pode ter um efeito adverso, se pode ocorrer um efeito adverso, tá? Algumas substâncias têm mais, outras menos, algumas são praticamente isentas de efeito adverso. Por exemplo, eu não podia pôr nesse momento colágeno nela, porque eu não podia estimular. Eu ia causar um processo de fibrose inestética, que eu digo assim, porque todo mundo também, e eu vou falar agora do ômega 3, todo mundo também tem esse... Olha, não sei a opinião do professor, eu me dá um pouco de... Sabe aquelas, o ranço que dá da estética do negócio assim? Não é dos esteticistas. Quando eu escuto pessoa em pós-operatório, seja fisioterapeuta, esteticista, enfim. Qualquer um. A fibrose, o cirurgião também, ele fica assim, desculpa, posso falar? Pé da vida? Pode falar puta da vida mesmo, não tem problema. Porque assim, a fibrose, gente, é um processo normal que tem que ocorrer, ele é cicatricial. A fibrose precisa ocorrer, ela é uma reorganização das fibras, ali de colágeno, elastina, da matriz, que ela está imatura, depois ela vai ficando mais madura, sendo substituída e reorganizada. Então, não falem para o paciente sobre fibrose. O que acontece é, se depois de um tempo, esse processo de fibrose ele ficar aparente e causar uma disfunção, tanto de mobilidade fisiológica, exemplo, você fez uma abdominoplastia e está com dificuldade de ficar reta. Ou está aparecendo aquele processo de fibrose, que você está vendo. Né, que é visível, que também pode ser reabsorvido com o tempo. E quanto tempo para isso? Vamos lá. Isso aí depende de cada organismo e do que aconteceu, né? Mas, a princípio, para a gente passar pelo processo aí
mais, que eu digo assim, mais intenso, que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai colocar para o paciente no pós-operatório, de estímulo, de colágeno, a gente só se coloca, isso é por estudos, tá? Não é achismo da Ana. Nós só colocamos estímulo de colágeno para um paciente pós-operatório a partir do 21º dia. Por quê? Porque começa o processo proliferativo. Ou seja, essas fibras de colágeno já estão sendo substituídas e reorganizadas. Eu As não tô primeiras. mais. Isso, as primeiras. Por que não antes? Imagina, você teve uma agressão. Independente se fosse um outro procedimento estético que tem essa conotação que acaba agredindo ou querendo gerar colágeno de forma proposital. Você já tem um boom de geração de colágeno do teu próprio corpo. Daí você vai e estimula com outras coisas. Pode ser um silício orgânico. Pra quê? Para criar Dor de cabeça. dor de cabeça. Dor de... Porque não é o momento. Você tem que entrar no momento exato, no momento que cai o declínio, é o declínio do teu corpo. Aí você vai dar o estímulo, porque você sabe que já passou aquele boom do organismo. Então, Você já diminuiu, eu falo que assim, ó, centro cirúrgico, principalmente cirurgia plástica, seu resultado. Resultado é depois de 6 meses. 6 meses a gente coloca inicial, mas... por exemplo, um processo cicatricial, como uma aplicatura aí, pode levar até 2 anos, eles falam. Mas assim, 6 meses você consegue ver um resultado muito legal. Na realidade, assim, o que acontece? A gente tem aquele efeito inicial, você tem aquela inflamação inicial do corte, de toda a lesão, que você tem um processo inflamatório ali altíssimo, tudo, que são os primeiros 30 dias. Depois você está no processo cicatricial. Esse processo cicatricial, ele é demorado, ele tem células que já cicatrizaram, tem células que ainda não, tem regiões que o ponto já teve aderência, teve outros que não ainda, e aí entra a fibrose também, que você vai estar produzindo. Quando que você vai falar assim, nossa, ficou um tecido fibrosado? Sim. No mínimo aí, depois de 6 meses. Sim. Antes disso, o cirurgião mesmo fala. O processo ele está acontecendo. Eu mesmo, por exemplo, isso daí é complicado até mesmo na questão estética. Por exemplo, quando eu faço questões de procedimentos minimamente invasivos, intradermoterapia. Eu tenho técnicas que eu uso, não uso em todos os pacientes, porque não dá para usar em todos os pacientes, que você deixa nodulado. Você quer que forme nódulos e não tem problema. Só que esse nódulo demora de 2 a 3 meses para sair. Agora, você me fala, se for fazer em todo paciente um nódulo de 2 a 3 meses, você acha que o paciente está preparado para isso? Nem todos. A minoria dos pacientes, eles não estão preparados. E aí entra a questão que, então você não pode ter uma ação mais agressiva, porque aí já é intercorrência, já é complicação, e não é. E não é. Esse é o detalhe, não é muito, só que as pessoas e os profissionais não estão preparados. Então, isso daí acontece muitas vezes. E depois de 2 a 3 meses, isso daí desaparece tranquilamente e muitas vezes não é nem intercorrência. Não, isso aí que o professor está falando, totalmente coerente. O cirurgião, ele fala, não vou fazer nada porque não é o momento. Não é o momento. Se isso perdurar, eu vou... E aí eu também entro com partes de enzimas, a gente tem enzimas proteolíticas que ajudam muito, junto com a estética, isso. Aí eu já vou mais para o magistral, que aí eu faço algo muito personalizado, enzimas proteolíticas que vão digerir esse excesso aí de tecido, esse excedente, essas nivelações, junto com o esteticista, com o cosmetólogo, que tipo de tratamento você está aplicando, e junto com o cirurgião plástico, né? Normalmente ele faz uma injeção de corticoide nesse local. Sempre, né? É a primeira tentativa. Na realidade, é o que mais resolve. É o que mais resolve. Mas, falando do ômega 3 em si, do potencial, em todo nutracêutico, vocês têm que saber reconhecer. E isso é o bumbum lá, como tem o nome, para quem estuda muito? TBC.
TVC. É o bumbum ali na cadeira estudando. Por exemplo, tem gente que chega para mim com um ômega 3 de R$ 30. Gente, por favor, um ômega 3 é uma gordura de peixes de águas profundas, tá? Então, assim, não tem como eu ter um ômega 3 de R$ 30. Um bom ômega 3, ele começa a partir de R$ 90 a R$ 100. Como eu reconheço, aí tudo é o estudo. Como você sabe que aquele ômega 3 é confiável? Ele tem que ter um dos 2 selos que eu vou citar. O IFOS, ou IFOS, aí como no português, ou MEG3. Esses 2 selos, eles atestam que pureza desse ômega 3, e não é fácil conseguir esse selo, e não é barato conseguir esse selo, obviamente, para a empresa, e que eles estão isentos de metais pesados. Então, esse ômega 3, você pode confiar, porque esse selo não é colocado ali, e tomem cuidado, viu, também. Compre em lojas, compre no site oficial, porque houve aí um boom desses locais, eu não vou citar aí, mas de vendas aí online que não eram autorizados e que foram várias marcas descobertas. E o que vamos assim, e o que é o ômega 3? Ele é a junção do EPA e do DHA, que são 2 ácidos, né? São 2 tipos de gorduras muito importantes que ajudam a formar a membrana celular, e eles vão ajudar, na verdade, a formar toda a parte lipídica do corpo, né? Então, basicamente, eles são formados por esses 2 tipos de ácidos. O EPA, ele é a fração mais que a gente diz anti-inflamatória. Quando a gente quer desinflamar, e inclusive hoje vocês encontram separados, viu? Se vocês quiserem exemplo. Tem o ômega 3 que tem EPA e DHA junto, e tem o ômega 3 que, na verdade, você compra o EPA separado do DHA. Vamos supor que você quer você quer só ação anti-inflamatória. Você pode comprar separado o EPA. O DHA, ele está inserido, eu não costumo separar muito, é muito difícil. Eu pego uma alta concentração, um ômega 3 que tem alta concentração, se eu preciso desinflamar de EPA, e aí o que seria alta concentração? Ele precisa girar aí em torno de, no mínimo, uns 800 miligramas de EPA, para a gente falar que ele tem alguma função boa anti-inflamatória. E a gente pode administrar até 3 gramas, dependendo da concentração de ômega 3, com EPA e DHA por dia. Né? Depende muito do caso. Mas então, eu costumo, exemplo, pegar um ômega 3, porque o DHA ele é importante, ele vai ter funções muito relacionadas à parte cognitiva, à parte de depressão. Então, ele é muito usado para isso. Então, eu já penso em unir as 2 questões. Então, mas eu preciso de algo anti-inflamatório, eu vou subir. Tanto que todo o ômega 3 que vocês comprarem, vocês vão olhar, podem olhar. A maior concentração dele sempre é EPA. A menor concentração é DHA. E é assim mesmo. Agora, você quer trabalhar só uma questão mais relacionada à parte cognitiva. Aí talvez seja interessante você separar, talvez não. Aí seria interessante você separar, continuar administrando o EPA, mas separar as frações. Pedir para o teu paciente comprar o EPA e o DHA. Porque às vezes você vai ter que aumentar a DHA e não EPA. Né? Depende muito do objetivo. Então, eu brinco com o paciente, gente, isso aqui é tecnologia, isso aqui tem selo. Outra dica, né? Mas tem que ter selo. Não tem selo, você já nem compra. Mas pega teu ômega 3 e põe no freezer. Deixa lá umas 4, um tempo que seria para congelar um alimento. Se ele congelou, ele não é ômega 3. Se você for cortar ele congelou, ele não é ômega 3. E aonde que estão os ômegas 3? Em fontes alimentares. Quais fontes alimentares que você tem ômega 3? Peixes gordurosos, a gente tem a sardinha, o arenque, o atum,
o salmão. Claro que vem aquele viés assim, poxa, mas não são peixes de águas profundas aqui frias, porque o ômega 3 de melhor extração são os peixes de águas profundas e frias. Tanto que a maioria vem em Noruega, vem desses países. Mas esses peixes, a gente, aqui no Brasil, comprovadamente sabemos por análises que tem ótimas fontes. A sardinha é melhor ainda, de ômega 3, que é barato para fazer. E outra questão, assim, dá para usar o enlatado? Eu também não sou uma pessoa muito neurótica com isso, não. Vamos até para o atum também, tá, gente? Ó, dica. Tudo que você for usar enlatado, vamos supor que você não tem condições de comprar de atrás de um atum que tem ômega 3, muito ômega 3, um atum, né, peixe mesmo. Peixe mesmo. Aí você precisa do atum em lata. Aí me pergunta, atum light ou atum em óleo? A maioria compra light. Aí eu falo, você tá ferrado. Aí eu falo assim, por quê? Não adianta nada é o seguinte, o óleo que tá no outro atum, que você, claro, você vai desprezar, ele impede, porque o metal solta o quê? A lata solta metais pesados. Aquele óleo faz com que haja pouca penetração de metais pesados no ômega, no atum. Então, você vai escorrer aquele óleo. Já o que está em light, ele está só em água. Ou seja, você tem uma penetração, você não tem nenhuma proteção de metais pesados, daquela oxidação que ocorre normalmente da lata, né? Óbvio. Então, a pessoa pensa, vou comprar o light porque é mais saudável, tem menos calorias. Não. Se você tiver que comprar um enlatado, você vai comprar o normal, vai desprezar aquele excesso de óleo, óbvio, da lata, né? E vai utilizar ali o seu atum. Mas nós temos essas fontes de ômega 3. Temos fontes também vegetais, com talvez menores concentrações. Vamos colocar aí a semente de linhaça, né? A gente processa ela para virar farinha de linhaça. Sim. É super rica em ômega 3. Então, nós temos sementes, né, oleaginosas que tem a questão do ômega 3 envolvida aí, mas obviamente que a questão dos animal, né, da parte animal, ela tem uma maior concentração. Mas nós podemos fazer uma junção. Mas hoje, falar assim, dá conta a alimentação do que eu tenho com ômega 3 só via alimentação? Por exemplo, não, gente, vocês vão comer peixe uma vez por semana? Assim, vocês vão comer todos os dias, sei lá, sementes ricas em ômega 3, acondicionar certinho. E pensando no estilo de vida que a gente está cada vez mais correndo e é uma loucura, né? Não sou a favor que isso não tenha que desacelerar, eu sou a favor que a gente tem que colocar as coisas de um modo mais prático, se hoje elas existem para isso. A não ser que aquele paciente fala, não, eu como peixe 2, 3 vezes por semana, compro assim, minha alimentação é desse jeito. Mas, a priori, a maioria das pessoas não são assim. Então, não é a base da nossa dieta. Então, você tem que ser realista. Eu vejo muita... Porque, assim, tem o exagero, né? Tem a questão do marketing, a questão de suplementar de pessoas que não precisam ser suplementadas, né? Na estética, para mim, todo procedimento estético, a priori, deveria ter um nutracêutico associado, um nutricosmético, para potencializar, porque o efeito é muito maior, é significativamente maior. Eu tenho essa experiência da associação, eu posso ver a associação e não a associação, como que ela ocorre, né? Então, se a priori deveria ser colocado, para mim, faz procedimento estético, associa um cosmético, nutracêutico, que você vai ter uma potencialização dos resultados. Mas claro que tem os exageros, tirando isso, das pessoas que prescrevem aqueles exageros de suplementações e não adequam a base da pessoa, né? Que é o estilo de vida como um todo, como né? Todo, a parte nutricional dela como um todo. Nenhum suplemento faz mágica, nem aqueles mais tecnológicos. Não adianta, eu brinco que é varrer. Você está varrendo uma sujeira para fora,
Aí você vai lá e todo dia você tá naquele fast food, naquela comida processada, e aí você tava jogando lixo para dentro. Aí depois olha para a cara do profissional de estética, do nutricionista em estética, e diz: o teu plano alimentar, o teu plano de estética não está me gerando resultados. Claro! O suplemento que eu gastei, que é super caro, a formulação. Primeiro, tomou certo, porque existe isso. Tem suplementos que você tem que tomar com alimento, tem suplementos que é longe da alimentação. Então, tem também ter toda essa orientação. Se não cumprir isso, também não vai ter absorção correta. Tem a base alimentar, tem a base do tratamento estético, tem a base de tudo que nós sabemos, né? Aquilo da criolipólise. Eu lembro de uma paciente, quando eu era gerente da clínica, mas eu não tô queimando. Eu falei, mas você tá fazendo exercício físico? Não, eu falei, mas peraí, você tem que oxidar a gordura, meu amor. A gordura tá tendo perfurações nas células de gordura. Dá para extravasar esse triglicerídeo, que é a forma como o adipócito, a célula de gordura, né, armazena gordura, criolipólise, ela faz os furinhos na membrana. Só que aí, isso daí você precisa gastar. Sabe o Alan Leniger? Sabe o ciclo de Krebs, gente? O lindo ciclo de Krebs. Isso tem que acontecer. Você tem que respirar. Você tem que gastar. Isso tem que sair. Se não sair, não adianta nada. Nada. Aí você vai falar, ó, o esteticista é ruim, o nutricionista é ruim, a farmácia de manipulação magistral fez uma fórmula ruim, essa marca é ruim, foi tudo ruim. Mas menos o paciente. Menos o paciente. Só o paciente que é bom. Só o paciente que é bom. Então, assim, cabe muito isso que o professor falou, assim. Nós, enquanto profissionais de estética, nós somos os experts. Os experts, nós somos os orientadores, os norteadores. Você tem que sentar, ter uma conversa franca, colocar tudo isso no papel para o seu paciente. É isso aí. E explicar. Olha, mas por A mais B, com empatia, obviamente. Se você não seguir isso aqui e não tiver como seguir isso, e você quer esse resultado nesse X tempo, e não, que tem a individualidade metabólica também, que não dá para você prometer mesmo ele cumprindo tudo, né? Mas eu não vou conseguir te trazer um resultado nem parecido com isso. Então você tem que ser muito claro, muito objetivo, muito coerente e assim, olha, não dá para fazer assim, mas então podemos repensar o teu tratamento de outro jeito. Ele vai levar mais tempo para chegar nesse objetivo, mas nós chegaremos desde que você consiga aderir assim. Ele tem que estar engajado no tratamento. Com Se certeza. ele não estiver engajado no tratamento, não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer. Ele não vai ter resultado nenhum. Não adianta você fazer o melhor suplemento, a melhor dieta, o melhor treino, melhor atividade estética, melhor programa estético que você queira. Não vai ter. Se ele não intercalar os três juntos, esquece. Esquece. Não adianta. Ele fez um, não fez os outros, ou ele fez dois, não fez os três, não adianta. Você não vai ter um bom resultado. Não vai ter. Se ele não se alimentar adequadamente, se ele não gastar energia adequadamente, pensando em uma atividade física, e você não conseguir tirar da onde ele mais incomoda, você pode fazer o plano que você quiser. Ele não vai ter resultado. É aquele paciente, sabe, que eu brinco, ele migra de clínica em clínica, de nutricionista em nutricionista, porque ele não consegue enxergar que a problemática está nele e não no profissional. Eu falo sempre assim, paciente de emagrecimento, ele normalmente não é fiel. Não. Ele não é fiel. Por que ele não é fiel? Porque o problema está nele. E aí ele bota a culpa dele não emagrecer em todas as pessoas, menos nele. É tudo. Eu adoro quando o paciente chega aqui, ele já fala assim, começa a falar mal do outro profissional. Ele fala assim, ó, não, fui lá na doutora Ana Paula, nossa, olha, eu fiquei lá, só gastei dinheiro à toa. Isso. Eu fui lá no doutor João,
ó, mas me falaram que você é ótimo. Ô, caramba, você é ótimo. Sério. Você é só o próximo que ela vai falar mal. Ela tá falando mal da Ana Paula, depois ela vai falar mal Vai, de mim, é um vai falar ciclo. mal do outro, porque ela não vai cumprir o que a Ana Paula falou, o que o João falou, o que eu vou falar. E não adianta, todo mundo vai falar a mesma coisa e pode falar de uma forma diferente, ter uma conduta diferente, porque isso é muito comum. Você Sim. não existe uma única conduta terapêutica. Isso daí foi difícil como farmacêutico. Foi uma coisa até que assim, eu sempre trabalhei muito assim, ó. Eu sou muito das exatas, Uhum. da indústria. E a indústria é assim, ó. Isso é isso, aquilo é aquilo. É, Ponto. acabou. Acabou. Não tem o Ó, que fazer. você tem que ter. Eu vou produzir essa Uhum. caneca tem que ser assim. Desvio padrão mais ou menos 2%. 3% lixo, não presta. Uhum. 2% beleza, tá ótimo. Manda para venda. Uhum. E na clínica é diferente. Essa é uma pessoa que é diferente dessa. Com Ah, mas certeza. elas são iguais, essa daqui. São todas pessoas, mas são diferentes. Então, o que eu faço para essa vai ser diferente do que eu faço para Com essa, diferente para certeza. essa, diferente para essa. E todas eu estou tratando corretamente. Sim, com certeza. E essa é a grande sacada. Então, eu posso tratar esse paciente de uma forma, a Ana Paula pode tratar de outra. Mas os dois estão com semelhanças em tratamento. São linhas, chama-se Linhas de conduta, né? Que nós linhas de falamos. conduta, É, nós tá? chamamos de linhas de Você, conduta. por exemplo, você pode ter a dieta mediterrânea, que eu sou apaixonado pela dieta Ela mediterrânea. traz muitos resultados. Nossa, Muito, dieta, muito, muito. eu E fiquei dá para adaptar pro brasileiro. tá, Muito, é entendeu? assim, ó, é uma dieta. Eu fiquei 3 meses lá no Mediterrâneo, era horrível. Dieta mediterrânea no Mediterrâneo é horrível, tá? É horrível. É, porque é Você come diferente. bem, mas come bem mesmo e ainda emagrece. Essa é a vantagem. Aham. Agora, o que que acontece? Você vem para cá, nosso clima é completamente diferente, os valores são completamente diferentes. Então, você adaptar ela, tem pessoas que vão encaixar muito bem. Tem pessoas que não gostam de peixe. Não, aí não dá. Você tem Nossa que senhora, adaptar de outro jeito, você é vai ter que isso. usar outros Tem gente que não produtos. come, não come Tem peixe. pessoas. Eu, por exemplo, eu vim comer peixe, alguns tipos de peixe faz pouco tempo. E hoje, nossa, é muito mais fácil comer alguns peixes do que antigamente. Então você tem algumas características, tem algumas dietas, mesmo restritivas, não restritivas, saudáveis, não saudáveis, todas elas, cada paciente tem um estilo de vida. Sim. E aí você pegar, hoje mesmo, quando nós estamos fazendo essa gravação, nós fizemos uma aula e tinha uma menina que dentro, se você vai lembrar que você assistiu, Uhum. ela estava fazendo o quê? Ela faz atividade física. Eu perguntei para ela assim: você faz atividade física? Ela falou: faço. Eu falei: o que que você faz? Ela falou assim: eu jogo beach tênis 2 vezes por semana e tento ir na academia todos os dias. Eu olhei para a cara dela e falei assim: na última semana, Quantas vezes? quantas vezes você foi? Nenhuma. É o perfil. Eu falei assim, aí eu ainda falei para os alunos, eu vou falar novamente assim, ela tenta, ela não vai. Quando ela fala que ela tenta, ela já me falou que ela não vai, ela não gosta. Só que no beach tennis ela vai. Então você tem que entender também qual é o Do perfil teu dessa pessoa. paciente. Tanto que eu orientei ela, falei assim, olha, eu preciso que hoje você sabe o que você faz? Jogue beach tênis. Se eu falar para ela, vai para academia, Ela não vai. ela não vai. Mas se eu falar para ela, vai jogar beach tênis hoje, pô, Ela ela vai. vai, que ela gosta. Então você tem que pensar que essa pessoa é única. E a hora que essa pessoa é única, você vai montar o programa dela de Exatamente. forma único também. Então, por isso é essa importância de você conhecer as técnicas, conhecer as coisas, e por isso que cada um de nós vai ter uma conduta terapêutica. Não tem receita. Eu sempre falei isso, não tem receita de bolo. Não, Sabe? Não tem. esse negócio, Não tem. ai, qual é o protocolo que você vai usar? É, Ou eu não eu achei que eu fosse uma das poucas pessoas que não gostava de ouvir isso. Qual o protocolo? Eu como faço que é o assim. protocolo do tratamento
tal. Para tal problema. Como se houvesse uma... Estria, como que você trata estria? Eu falo assim, ó, tem uma série de 20 procedimentos. Depende. Depende. Eu sempre respondo com depende. Deste ser aqui, ó. Não é deste, é deste. É do que eu vou tratar. E o que eu falo para o meu paciente dentro da obesidade, que, óbvio, a gente tem uma empatia, sabe, que é um desafio, que é uma doença, na verdade, é uma doença multifatorial, que entra muitas coisas, e vocês, né, colegas aí de estética, futuros colegas de estética, tenham muita empatia, sempre, com todos, principalmente esses pacientes que lutam mesmo com relação à obesidade. O que você tem que pensar, né? Esse paciente tem uma grande dificuldade. A maioria dessa dificuldade, a grande dificuldade dele está aqui, no comportamental, né? E o que acontece? Essa tendência que o professor colocou é muito grande, principalmente do paciente com essa configuração e principalmente no início de tratamento. Ele jogar, ele espelhar, eu até falo para o paciente, ele fala assim, hoje eu não fui no seu retorno porque eu não eliminei e você ia ficar bravo. Eu falei, não espelhe sobre mim aquilo, você está fazendo um espelhamento psicológico. Não espelhe as suas expectativas sobre a minha pessoa. Eu não sou aqui juiz, eu sou uma facilitadora de um processo para te auxiliar nesse processo. Só que eu não posso comer por você, infelizmente, eu falo. Eu não posso tomar o suplemento por você, eu não posso fazer atividade por você. Se eu pudesse, eu faria. Mas eu não posso. Graças a Deus, eu não posso. O que eu posso é te nortear. E quando você tem dificuldade sobre isso, olha, eu não estou conseguindo por isso e por isso, eu tenho que nortear e repensar estratégias que podem conduzir a uma maior adesão. E dentro do tratamento estético é a mesma coisa, gente. Se é a junção. Não tem receita de bolo. Não tem assim, como que eu vou tratar um melasma? Não existe. Depende. Tem várias formas de você tratar, depende daquela que melhor se adapta àquele paciente. Depende a adaptação, a questão financeira, a disponibilidade que ele tem para vir em números de sessões, de tudo, do contexto de vida. O que ele quer, qual é a expectativa dele, o que ele está disposto a investir. Eu falo muito que assim, eu vejo as pessoas hoje no Instagram, ela pega uma influenciadora. Sim. E aí ela fala, nossa, olha que corpo lindo, eu queria ter esse corpo. Eu falo, tá, tudo bem. E isso vale para harmonização também. Sim. Eu falo assim, tá, tudo bem, você quer este corpo? Quero. Você está disposta a pagar o preço? Sim. Quanto que é? Eu falo, tá, quanto que é? Vamos lá então. É acordar 5 horas da manhã e ficar 3 horas na academia, fazer exercício na academia com um personal, onde ele vai fazer com tanto de peso, você vai comer de forma regrada, tal horário, você vai comer uma dieta desse jeito, você vai vir aqui na clínica durante 2 horas, 3 vezes na semana, você vai ter reuniões todos os dias, você vai trabalhar isso assim, mesmo. você vai fazer isso, você vai ter você tem 2 filhos, você tem que levar para a escola, você tem que fazer isso. A sua vida gira em torno disso, porque essas pessoas trabalham com o corpo. Ela tem uma série de atividades, não é só a academia. Sim. Não é só a nutrição, é toda a história dela. Você está disposta a pagar igual? Sim. Porque o que eu vejo muito é que essa pessoa faz, nossa, eu queria ter aquele corpo, mas eu também queria ter aquele corpo daquela pessoa, mas desde que eu esteja sentado na praia tomando uma cerveja, uma caipirinha, comendo uma porção, fazendo o quê? Ficando mais tranquilo. Eu quero descobrir, eu brinco com os pacientes que o dia, óbvio, que eu descobri essa fórmula, eu vou ser bilhardária, sei lá. O dia que eu descobrir essa fórmula, eu não vou ser gordo. Eu sempre falo para o meu paciente, falo assim, você quer isso? Eu vou te falar que é o meu sonho também. Por quê? Falo assim, o meu corpinho. Mas o sonho de quase todo mundo, você já teve pesquisa de perguntar qual seria o seu sonho? Comer sem engordar. Sim. Mas a maioria das pessoas. Mas porque poucos têm
biotipo e o privilégio de comer ali e não ganhar peso. E- Muito poucas, e é- muitas poucas pessoas, sem exercício, sem nada, E sabe? são pessoas. Nós temos, depois nós vamos ter uma aula sobre isso, que são pessoas que são eficientes. A eficiência energética dessa pessoa é baixíssima. São pessoas que não têm eficiência energética. Eu falo que são os opalões. É aquela pessoa opala. Já viu o opala? Já. O opala é aquele que faz o quê? Para sair e andar 1 quilômetro, ela gasta 10 litros de combustível. Gasta 10 litros de gasolina. Essa pessoa que, por exemplo, come e não engorda, é aquela que tem essa característica. Sim, Ela, para fazer a mesma atividade que eu faço em 1 hora, ela gasta muito mais energia do sim, que eu. sim. Eu falo que eu tenho um privilégio, eu sou econômico. Tá? Eu sou extremamente econômico. Eu faço o quê? 10 quilômetros com 1 litro, não 10 litros por quilômetro. Então eu consigo o quê? Ser uma pessoa econômica. Só que isso me gera um problema. Sim. O que gera de problema? Se eu comer o que o opalão come, Eu sou assim. se eu colocar 10 litros de gasolina no meu tanque, eu vou ter que rodar 100 quilômetros Sim, eu sou assim. para não engordar. Eu sou assim. Agora, ele vai andar 1 quilômetro e ele já acabou. Ele já consumiu tudo. Eu não, eu faço 10 quilômetros com 1 litro. Essa é a diferença. E as pessoas não entendem isso. E a hora que elas começarem a entender, ela vai ver que vai facilitar. Nossa, Gil, mas eu vou ter que comer tão pouco. Você consegue Desculpa. começar a gerenciar Sim. o seu peso. Porque você entende até Isso. eu até brinco, né? É coisa de mãe. Minha mãe vira e fala muitas vezes pra mim: você vai comer só isso? Eu falo, mãe, se eu comer mais que isso todos os dias, eu não vou passar na porta. Porque eu ganho, como eu elimino fácil, eu também ganho muito fácil. Então eu já sei o gerenciamento, não só por ser gerenciamento. nutricionista, mas eu sei como o meu corpo funciona. Se eu passar disso aqui todo dia, Eu falo assim, ó, o que você tem que descobrir é quantos quilômetros por litro você faz. isso. Eu brinco muito que o pessoal fala assim, Gil, eu quero agora começar a ver qual é o peso de comida por quilômetro rodado. Dado. Porque não adianta, pessoal, não adianta. Se você é um opala, você vai conseguir comer. Você pega assim, por que por exemplo, Neymar come uma carga de carboidrato altíssima pré-jogo? Mas porque ele corre demais ali no jogo. Os jogadores correm demais, eles gastam demais. muito, eles precisam. Então eles precisam e eles não vão engordar. Só que a hora que eles param, Aí férias, você já percebeu? férias param, o que acontece? Eles tiram o gasto. E todos eles ganham peso. Só que aí eles mantêm o que eles comem. Eles Pronto. ganham peso. Você Eles pode vão ganhar observar. peso. Pode observar. E você pode E a hora que passar o aposenta- Nutricosme, Não, você pode passar o que você quiser. porque a gente tem dentro disso aí moduladores de mitocôndria. Mitocôndria, a gente sabe, né, professora? É a usina energética nossa. Pode Existem passar o que você moduladores para melhorar o quê? A síntese, a fabricação de ATP, gerar mais gasto energético. Tudo isso está nas nossas mãos, mas isso precisa estar num Mas ele contexto. precisa gastar. Num contexto. Se Num ele não- contexto. Se ele é o que você falou assim, olha, não adianta você furar adipócito, dispensar Achar que vai a ser no gordura. xixi, né? Na Só urina. que essa gordura ela só vai ser queimada se você gastar o ATP. Se você não gasta o ATP, sinto muito. Ele não vai, o que ele vai acontecer? Ele vai vai voltar. redepositar de novo. Ele vai voltar. Ele vai. E uma coisa que eu gostaria de deixar muito, assim, muito clara e frisar para vocês, profissionais de estética e futuros profissionais. O mundo dos nutracêuticos e dos nutricosméticos dentro do setor da estética é cada vez mais dominante. Bom, vamos lá. Dados. O Brasil, em consumo de produtos estéticos em si, ele fica só atrás dos Estados Unidos e China, o Japão. Estou entre China ou Japão, né? China. China, isso mesmo, China.
Então, ele é o terceiro maior consumidor de procedimentos estéticos e de produtos voltados ao mundo estético. E ele é o maior consumidor mundial de nutricosméticos. Tá? E isso também nos Estados Unidos é muito difundido, principalmente nos Estados Unidos. Então, a gente fala que é o conceito in-out, é o conceito da beleza de dentro para fora. Então, vocês, futuros profissionais ou profissionais, fiquem atentos a esses compostos, porque assim, vocês não podem ficar para trás. O que que acontece? Nós temos um cenário de estética que é promissor. Se a gente for olhar os dados, na própria pandemia, né, eu fui levantar alguns dados, por mais que aconteceu o fechamento de clínicas de estética, de tudo, sabemos que tem outras coisas que movimentam a estética, não somente os procedimentos, né? Os próprios cosméticos, nutricosméticos e outras coisas. Ela teve um crescimento aqui no Brasil, se não me engano, de 5,8% na pandemia. E nas últimas 2 décadas, por ano, a estética teve um crescimento de 10% ao ano. Sim. Só o que que acontece? No século XXI, nós demos aquela virada de chave que veio, né, século a século, década a década, que é a geração das nanopartículas, que é o que a gente está falando, dos nutricosméticos, nutracêuticos, trabalhando essa questão das substâncias bioativas para potencializar. Hoje, o teu paciente, ele vem pensando, muitos, na longevidade, porque se vive muito mais, todo mundo quer viver com qualidade. Ele vem pensando na estética, que tem a ver com a qualidade também de vida. Então, ele vem pensando em todas essas questões e te procurando para que você seja a pessoa que o auxilia a resolver tudo isso. Sim. Né? Então, é muito importante vocês estarem atentos. Vocês observam que cada vez mais as graduações, né, estão abrindo graduações dentro do setor de estética, né, de cosmética, pós-graduações, só que tem um parênteses. O mercado, ele está cada vez mais exigente quanto ao profissional. Tudo muda muito rapidamente. Então, eles precisam, tem espaço para todo mundo, desde que você seja bom. E como é ser bom? Você tem que ter conhecimento, não é sobre tudo, mas você tem que estar dentro do contexto do que acontece, das novas tecnologias, dos anseios do paciente. Né? Hoje é um paciente bem e mal informado, vamos dizer, mas, né, pela globalização, ele vem cheio de informações, ele já começa assim para você. A cúrcuma você vai me prescrever? O ômega 3, ele sabe até o selo, sabe? Muitos. O selo, e às vezes, né, com aquele excesso, e você que tem que falar, peraí, você é o expert, você é o profissional, você que vai filtrar essas informações e direcionar essas informações de forma coerente e corretas para o teu paciente. Então, mercado é um mercado extremamente fértil de estética. É desafiador? Claro que é desafiador. Mas aqueles que põem o bumbum na cadeira e estudam, permanecem e têm êxito. E essa é a parte mais importante, pessoal. Então, assim, ó, vamos já deixar a nossa mensagem final aqui, que nós já estamos com praticamente quase 2 horas já de palestra. É um prazer. E aí, vamos já deixar, porque vamos ter assuntos aí para outras atividades, fitoterápicos, outras ações também que nós podemos estar falando com nossos alunos aqui. Sim, sou apaixonada por fitoterapia. Bom, gostaria de agradecer o convite. Primeiro do professor aqui, que é um grande expert, um referencial realmente. Agradecer vocês que estão aí do outro lado. E o recado que eu deixo para vocês: sempre que vocês irão realizar alguma coisa, realizem com amor. Tudo que você realiza com amor na vida, você realiza, obviamente, com dedicação. Quando você tem dedicação, o sucesso é inerente. É isso que eu gostaria de deixar para vocês como mensagem. Ana Paula, muito obrigado, agradeço muito a sua participação. Agradeço. Pessoal, nós fizemos essa aula gravada porque nós estávamos sem período para poder fazer ela ao vivo, tá? Então vocês deixem nos comentários aqui as informações, tá? As dúvidas que nós vamos estar respondendo. Vou passar para a Ana Paula essas dúvidas e nós vamos gravando outros vídeos para poder
estar levando essas respostas para vocês. Combinados? Um grande abraço e até a nossa próxima transmissão. Até. Até mais. Até.